Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Irmão, vamos estar orando. Vou pedir o irmão Rogério se levando a Deus uma palavra de oração. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Amém? Vamos cantar também o cântico Porque dele por ele. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.
para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a para sempre. Amém. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este louvor, por esse cântico, Pai, que nós entoamos agora, ó Deus. Muito obrigado pela tua igreja reunida nessa noite. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, vamos estar falando nessa noite da igreja de Esmirna. Os irmãos podem me dizer alguma coisa que saibam dessa igreja? Os irmãos têm algum conhecimento dessa igreja importante que nós possamos juntos aí iniciarmos o estudo nessa noite? Uma coisa que nós temos que destacar, que João, ele escreveu, por intermédio do Senhor Jesus, né, nessa visão que ele teve, as 7 igrejas na Ásia. Né? Graças a Deus nós estamos avançando, né, no estudo bíblico no livro de Apocalipse. Nós já saímos do primeiro capítulo, na qual o Senhor mostra, né, para nós, ele usando o servo João, né, exilado na ilha de Patmos, para falar para as igrejas. E nós falamos, né, semana passada, em 2 quartas-feiras, né, a igreja de Éfeso, né, uma igreja que o Senhor Jesus chama-os para voltar às práticas do primeiro amor. Nós temos que destacar também que, assim como as igrejas da Ásia, né, teve os seus problemas, né, e também teve as suas vitórias, a igreja de Esmirna e também a igreja de Filadélfia são 2 igrejas que há um certo elogio da parte do Senhor para com elas. Porque tanto a igreja de Esmirna quanto a igreja de Filadélfia, né, passaram por grandes tribulações, lutas, mas foram vencedores. Então vamos entrar aqui na igreja de Esmirna, né, e vamos ler juntos Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Amém? Vamos ler então. Diz assim, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte.
Vamos ler juntos ali o versículo 11 que está ali na parede? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Então vamos voltar lá no versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, né? Só para frisar mais uma vez, o livro de Apocalipse apresenta 7 igrejas, né? Vamos falar cada uma aqui. A igreja de Éfeso, que nós estudamos na última quarta-feira. Hoje a igreja em Esmirna. Depois vai ter a igreja em Pérgamo. Depois a igreja em Tiatira. Depois a igreja em Sardes. Depois a igreja em Filadélfia. E depois a igreja em Laodiceia. Então está tudo dentro do capítulo 2 e o capítulo 3. Então vamos entrar aqui nessa igreja, a igreja Esmirna. Irmãos, o primeiro versículo que nós estudamos aqui e lemos, né, está falando diretamente do nosso Senhor Jesus. Aquele, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, o alfa e o ômega, né, que esteve morto e tornou a viver. O único que morreu e ressuscitou, né, foi Jesus Cristo. Então o apóstolo João está falando, né, através dessa visão que ele teve do Senhor, que Jesus escreve para essa igreja, né? O único que morreu e tornou a viver. Então o versículo 8, muito tranquilo. Agora o versículo 9, fala o quê? Fala de tribulação. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. É um elogio a essa igreja. Irmãos, naquele tempo, a igreja de Esmirna, eles eram extremamente pobres. Porque eles viviam num contexto, né, onde a cidade de Esmirna era muito fiel a Roma. Então, os crentes convertidos daquela igreja, eles não declaravam e não proclamavam César é o Senhor, mas eles proclamavam Cristo é o Senhor. E nisso aí, quando o apóstolo João vai dizer: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, ele não está falando de riqueza, de bens materiais. Ele está falando de riqueza espirituais do Senhor, porque eles estavam ali servindo ao Senhor. Então, quando eles falam, né, quando ele fala, conheça a tua tribulação, e o que nós entendemos dessa tribulação? Né? Hoje muitas pessoas passam por tribulações, né? Tribulação significa o quê? Significa situação de aborrecimento, significa aflição, tormento, adversidade, sensação de tristeza, infelicidade, amargura, dor, agonia e tortura. Então o apóstolo João fala: conheço a tua situação de aflição, conheço o seu tormento, a tua adversidade, conheço a tua tristeza, conheço a tua amargura, conheço a tua dor. E irmãos, não se enganem, nós como servos de Deus vamos passar, não tem nenhum, irmãos, nenhum que não vai passar ou não está passando hoje por uma tribulação, mas a tribulação, ela serve como faculdade de crescimento, amém? É uma faculdade. Irmãos, quando você entra na faculdade, você vai ali para você aprender uma matéria, para aprender uma profissão, você tem que sair dali gabaritado, você vai fazer a prova final, você vai ganhar um anel, formatura. Irmãos, então, a tribulação para nós cristãos, ela serve como uma faculdade para crescimento. Olha o que diz lá em Atos, Bruno, capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22 diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém?
o mais importante, irmãos, é nós termos certeza da nossa salvação. Porque quando vier o momento de tribulação, nós não podemos abandonar o Senhor. E hoje nós encontramos diversos exemplos aí fora. Lá no salão eu encontro diversos exemplos, né, de pessoas que saem da presença do Senhor por qualquer motivo. Ah, mas fulano de tal fez isso. E eu pergunto, mas o que Deus fez com você, para você abandonar? Irmãos, as pessoas aí fora, muitos, e até alguns, né, que se dizem cristãos, têm algum tipo de pensamento que é uma tribulação. Vamos lá, o primeiro pensamento de tribulação, quando alguém está enfrentando, ou talvez um parente, um amigo, ou até mesmo a própria pessoa, ela falar: eu fiz alguma coisa de errado. Ou alguém apontar o dedo e falar assim: você fez alguma coisa de errado. Como fizeram isso comigo. Quem lê o livro viu, né, irmão Marildo? Chegou lá em casa, eu estava todo quebrado na cama, chorando de dor. Ah, mas é porque você fez alguma coisa. Ainda deu um exemplo que ele quebrou o braço porque faltou a escola bíblica dominical. Eu falei, não é possível que eu estou escutando uma coisa dessa. Irmãos, há um outro pensamento errado. É que estão em pecado e transgrediram algum tipo de lei. O outro pensamento: ah, não fez uma obra para você. Eu tenho que falar uma coisa: tem uma obra na sua vida, fizeram uma macumba na sua vida, por isso você está vivendo isso. Irmãos, e se esquecem, as pessoas esquecem, ou talvez não aprenderam a soberania de Deus, os propósitos de Deus. E olha que quando uma pessoa passa por algum tipo de tribulação, ela está passando por um tempo de crescimento espiritual, para a pessoa começar a dar mais valor em certas áreas da sua vida. Então o apóstolo João, ele fala claramente aqui no versículo 9: conheço a tua tribulação, tu és pobre, mas é rico espiritualmente. Porque a tribulação produz o quê? Produz perseverança, produz vitória. Mas aqueles que permanecem em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer também, Bruno, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 10, claramente o que a tribulação produz. E vamos ter esse versículo em cabeceira. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Não, está difícil aqui, vamos lá. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos ler juntos? Pelo que sinto prazer, riquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso se chama faculdade. Ele passou por essa faculdade, né? No momentos das tribulações, nos momentos da angústia, mas ele se sentiu forte. Ele não se sentiu fraco. Amém? Ainda no versículo 9, Apocalipse 2:9 fala: e a blasfêmia dos que si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Bruno, volta lá no PowerPoint. Irmãos, pode colocar a tela de Esmirna, que depois eu vou baixar aqui que eu vou ler. Aqui quando fala judeus e não são, são exatamente aqueles conhecidos como os prosélitos. O que é um judeu prosélito? Bruno? O que é um judeu prosélito? Provém do grego usado para estrangeiros e forasteiros em Israel, um peregrino na terra. E no Novo Testamento significa conversos ao judaísmo de outras religiões.
são exatamente aqueles que não acreditavam, aqueles que não dão crédito à palavra do Senhor Jesus. A Bíblia, irmãos, vai nos dar alguns exemplos, né, dos encontros que tinha Jesus com os judeus, na qual os judeus não aceitavam, às vezes estavam ali tentando julgar, tentando condenar o próprio Jesus pelas atitudes de Jesus. Um exemplo claro que nós temos é quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, né? Lá em Lucas capítulo 19, não precisa colocar, lá quando Zaqueu ele vai para a casa de, quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, e eles falam claramente, ele vai ficar na casa de um pecador, e Jesus está mostrando para eles o amor ao próximo, independente se é pecador, ele veio para todos, né? Ele veio para os doentes, e aquelas pessoas começavam a julgar, a condenar Jesus. Um outro exemplo que nós temos é com a mulher adúltera. Eles levaram aquela mulher, expondo aquela mulher em praça pública, e ali Jesus mostra para eles, né, e faz aquela pergunta: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus volta a escrever ali no chão, né, a desenhar no chão, dando aquele tempo para que eles possam refletir, e eles tudo sai fora. Então Jesus sempre estavam indo de encontro à verdade, e eles não aceitavam o ensino da palavra do Senhor Jesus. Lá em Romanos capítulo 2, no versículo 29, diz assim: pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. Isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem dos seres humanos, mas vem de Deus. Então é aquele que está com o coração que circuncidado, voltado para a palavra do Senhor. E ainda fala no versículo 9, sinagoga de Satanás, indica que eles estavam perseguindo os cristãos. Significa que eles estavam fazendo a vontade do inimigo. Significa que eles estavam tentando atrapalhar com a obra do reino de Deus através do Senhor. Então essa sinagoga de Satanás está indicando perseguição, o inimigo contra o nosso Senhor, usando aqueles que estavam sendo adeptos, que deixavam ser usados por Satanás. Irmãos, o versículo 10 vai falar assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Primeiro, Jesus já fala aqui: não temas as coisas que tem de sofrer. Significa que vai sofrer. E ele mesmo fala em João 16:33: no mundo tereis aflições. Lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 19, quando o Senhor amaldiçoa, né, o homem, a terra e tudo o que aconteceu depois do pecado, nós já estamos sujeitos a passar por lutas, dificuldades e provações. E ele fala aqui: não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Irmãos, quando ele fala que o diabo está para lançar alguns em prisão, mas ele lá no final fala: ser fiel até a morte. Significa o quê? Que é para os cristãos prevalecer, permanecer firmes e fiéis à palavra do Senhor. Irmãos, aqui fala: eis que o diabo lançará alguns de vocês. E no versículo anterior, no versículo 9, nós vemos ali que o Senhor vai falar: os judeus que não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, existem pessoas, né, nós sabemos que são usadas pelo inimigo, deixam ser usadas, né, tentam atrapalhar a obra do Senhor, blasfemam contra o Senhor,
pecam contra o Senhor. E são aqueles que vão tentar nos tirar da presença do Senhor. Vão tentar nos levar a locais e lugares que o cristão não pode entrar e não pode ver. E o versículo 10 complementa, onde o Senhor Jesus fala: vós, não temas as coisas que tem de sofrer, porque o diabo vai lançar em prisão. Irmãos, naquele tempo, qual era o tipo de prisão que existia contra os cristãos? Era o exilar, colocar no tronco, como Paulo e Silas, como Pedro, Olha os exemplos. Paulo e Silas em Atos 16, 23. Eles estavam lá pregando a palavra, tentando tirar, e tiraram o espírito de adivinhação da mulher, e eles foram julgados numa prisão. Foram perseguidos, Sofreram pelo evangelho. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. É um tipo de prisão naquela época, perseguindo os cristãos. E quem que julgou eles nessa prisão? São esses enviados do inimigo, Quando o Senhor fala aqui, aqueles judeus que não são, sendo sinagogas de Satanás, atrapalhando o crescimento, da igreja do Senhor. Outro exemplo, Atos capítulo 12, a partir do versículo 1. Atos 12, um outro exemplo de prisão. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, o irmão de João. Vendo ser isto e agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Então, meus irmãos, nós encontramos aqui mais um exemplo de prisão, As prisões que eram impostas aos servos do Senhor. Um outro exemplo nós temos é o próprio João. Apocalipse 1:9, que nós lemos, semana retrasada, no primeiro capítulo, que ele foi enviado, exilado na ilha de Patmos, de Éfeso para a ilha de Patmos. E lá ele começa a escrever, ele tem essa visão na qual o Senhor Jesus faz com que ele escreva. Então são tipos de prisão que os cristãos enfrentavam, perseguições, tribulações que eles passavam naqueles dias. Ainda no versículo 10 fala de 10 dias, E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, 10 dias nós podemos contar aqui do 1 ao 10, ou do 10 ao 20. São 10 períodos de tribulação, ataques e perseguições. 10 ataques. E essa palavra tribulação, para muitos, alguns teólogos, é entendida como 10 curtos ataques do inimigo ao servo de Deus. Mas, o que fala a palavra aqui, no versículo 10 ainda? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então significa que nós deveremos olhar para a coroa da vida e sermos confortados com a certeza de que, se formos fiéis até a morte, nós vamos ser vitoriosos e vamos vencer esses ataques do inimigo. A igreja, irmãos, ela vive em constante ataque do Satanás. Enquanto nós estivermos firmes, como diz aqui o versículo, sermos fiéis ao Senhor, nós conseguimos vencer essas tribulações. O versículo 10, ele fala dessa coroa da vida. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 1. Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Significa que aqueles que perseveram até o fim, vencem as provações, são bem-aventurados, são felizes,
recebem essa promessa do Senhor e vai ter o quê? Vai receber essa coroa da vida. Amém? Irmãos, Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. No capítulo 1, no final da última igreja que nós falamos, foi Éfeso, também fala: ser fiel até a morte, aos que vencerem, Na verdade, o capítulo 2, no versículo 7, a igreja de Éfeso fala também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E nós falamos naquela ocasião que esse Espírito Santo, esse Espírito que tem a igreja, esse selo, foi dado a nós quando nós entregamos a vida a Jesus. Efésios 1:13 diz, Efésios 1:13 fala: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Olha só, depois que ouviste. Ninguém vai receber o Espírito Santo antes de ouvir e se converter. Aqueles que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o evangelho de Jesus, as boas novas de salvação, tendo nele também crer no Senhor, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, e o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, alguém aqui já penhorou alguma coisa de valor? Já, meu marido, já colocou uma coisa no penhor lá? Coisa cara, hein? Então você passa essa propriedade para alguém, Passa aquele bem para alguém. E isso aí faz com que o Espírito Santo também, da mesma forma, seja o penhor da nossa herança. Quando nós entregamos a vida para Jesus, passando por todo esse processo aqui, na qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor e sua glória. Amém? E ele vai falar ao vencedor. O que refere-se? Refere-se ao cristão que persevera, que é obediente e vitorioso em meio às provações. Olha o que diz lá em 1 João 5, capítulo 4 e 5. 1 João 5, versículo 4 e 5. Como nós vamos vencer? Como o cristão pode ser vencedor? Olha o que diz lá em 1 João 5, 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, meus irmãos, através da nossa fé, através de crermos no Senhor, se crer no Senhor Jesus. Irmãos, então, ainda o versículo fala da segunda morte. O que é a segunda morte? Nós sabemos que todos nós passaremos por uma morte. A morte física, já passamos pela morte, espiritual, mas nós vencemos e temos Jesus Cristo nas nossas vidas. E tem a morte física. Todo mundo vai morrer um dia. Mas vai ter aqueles que vão ter uma morte eterna, porque não voltaram, não se arrependeram. Apocalipse 20, versículo 14 e 15 fala exatamente sobre isso. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado e inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, esse versículo aqui é muito forte. Se o nome da pessoa não tiver escrito no livro da vida, é porque ele passou pela segunda morte, Nós sabemos que quando nós morremos,
nós vamos para o seio de Abraão ou o paraíso. Isso os cristãos, né? Os servos de Deus. E aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não se arrependeram, vão para um lugar semelhante ao inferno, conhecido como Hades, né? É um lugar onde eles estão ali sendo atormentados. Mas, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a tua igreja, aqueles que morreram com Cristo, está lá em 2 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, aqueles que morreram primeiro vão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos serão transformados num corpo glorificado. Mas aqueles que não estiverem escritos no livro da vida, são aqueles que estão lá no Hades, né? Estão lá sendo atormentados quando vem, que eles vão também ressuscitar e vão ser condenados a essa segunda morte. Então o versículo 11 é muito claro: o vencedor, aquele que tem Cristo na sua vida, aquele que persevera, aquele que crê, aquele que está crescendo, aquele que pratica, aquele que vive, aquele que é exemplo, é o vencedor, e de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? E para finalizar, Bruno, volta lá no PowerPoint, o meu mesmo, o primeirão, o que eu coloquei, isso. O que é a igreja de Esmirna? Deixa lá, Bruno, no PowerPoint. Caiu mudo aqui. Esmirna. Tá vendo, irmão Rogério? Até ele apanha também, imagina. Tá aprendendo aí, ó. É porque ele, olha lá, ó. O que é Esmirna? Coloca lá, Bruno, Esmirna, por favor. Aí, ó. A igreja de Esmirna. O que é a igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna era uma igreja local que ficava na Ásia Menor. Essa comunidade cristã é mencionada no livro de Apocalipse como uma das destinatárias das cartas que João escreveu de acordo com a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Esmirna era uma cidade importante e populosa no primeiro século e era conhecida principalmente por sua beleza. A cidade era muito leal a Roma, capital do Império Romano. Na cidade havia muitos judeus que provavelmente foram atraídos àquela cidade por seu forte comércio. A igreja do Senhor Jesus também cresceu naquela cidade com a pregação do Evangelho. Agora nós vamos finalizar nessa conclusão, né, que nós vemos aqui no versículo 11, né, que fala: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Refere-se ao cristão que persevera na obediência e é vitorioso em meio às provações. O que vencer pela fé não precisa temer o tormento interminável pelo qual o infiel passará no lago de fogo, a segunda morte. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos nessa noite. E nós vamos falar da próxima igreja, né, no próximo encontro. A igreja em Pérgamo, que é a partir do versículo 12. Amém? Vamos estar orando, irmãos? Vamos ficar todos de pé? Vamos estar agradecendo ao Senhor por mais este momento na presença do Pai. Vou pedir à irmã Maura que esteja agradecendo a Deus. Irmãos, no próximo sábado teremos bazar aqui na igreja, né? Já que eu coloquei uma faixa ali, já avisando, né, para a população, quando passar ali, ver que vai ter bazar das 8 às 11. Aí, eu e o irmão Bruno vai estar aqui, se o irmão Rogério puder também, à noite, na sexta, para a gente já deixar no jeito aqui para os irmãos, ó, nas araras. Nós vamos ver, nós vamos combinar. No último horário. Oi? Aí nós vamos estar aqui para a gente organizar aqui, para a gente acabar com as roupas rapidinho. Amém? Vamos, toda vez que eu falo em bazar, o povo deixa a roupa lá no salão. Eu falo, vai ter bazar para liquidar as roupas, acabar e chega a roupa. Esse povo é abençoado, né? Vamos estar orando então? Eu vou pedir à irmã Maura que esteja agradecendo a Deus.
Senhor Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Sim, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Amém. Amém. Sim, Deus. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor derrame as suas bênçãos e sua paz sobre cada vida, e que todos digam amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Ai, Senhor Jesus. Estragou, Bruno. Olha aqui. Estragou não, estragou. Pela fé não Eu estragou. bati o pé ali. Pela fé não estragou. Tem que ter fé também nesse momento. Tem.